Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Sobrac, o videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje vamos falar de terapias, adição e implantes hormonais. Quais são os riscos para o coração? E para isso eu estou aqui com a doutora Eline Lobo, cardiologista, especialista em cardiologia e terapia intensiva e habilitada na terapia de reposição hormonal, com extensa prática nessa área, e o doutor Adão de Lucena, arritmologista, eletrofisiologista, interessado na área e é uma pessoa que vive no dia a dia as consequências de problemas cardíacos que levam a arritmias potencialmente fatais. Essa temática, esse problema é de relevância no nosso meio. O que seria então, Eline, a terapia de reposição hormonal e o que é a diferença entre o paciente que está fazendo isso de um uso terapêutico para a pessoa que está fazendo uma adição, um aditivo de hormônio? Especificamente falaremos aqui de esteroides anabolizantes androgênicos. Então, a diferença maior está na indicação para o uso, né? Então, quando a gente vai falar de terapia de reposição hormonal, a gente está imaginando situações específicas, biologicamente plausíveis, onde a reposição toma um espaço indicado por um médico. Por exemplo, uma mulher que está no climatério ou na menopausa. E um homem com indicação também de terapia de reposição de testosterona por um hipogonadismo sintomático. Então, isso é o que a gente tem em termos de reposição. Tratamento hormonal também pode ser aplicado em situações antes para a mulher. Por exemplo, mulheres com algumas questões relacionadas à menstruação, onde alguns hormônios podem ser usados para o bloqueio de menstruação e de sintomas decorrentes desse processo. No caso de uso de esteroides anabolizantes, é muito difícil que a gente tenha, na prática de consultório, uma indicação médica, né? Assim, do nosso cotidiano. Então, o que a gente vê, e que isso é importante que fique muito claro, é que muitas vezes essa confusão de terminologia faz com que pacientes que estão usando sem indicação a fim de performance, uso estético, uso suprafisiológico, o uso indiscriminado, faz com que a terapia seja vista, também seja mal vista e colocada nessa mesma prática. Então, é importante que o uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes vai ter situações especiais, por exemplo, sarcopenia, pacientes em processos de caquexia, né, pacientes com algum tipo de debilitação pós-terapia intensiva. Então, há indicações para isso, mas que é diferente da reposição, que é biológica, digamos assim. Adão, então a gente vai falar hoje aqui de pessoas que estão utilizando esteroides anabolizantes, hormônios naturais, hormônios modificados, terapêuticos ou não, dentro de uma gama enorme de possibilidades. Isso impacta quando você encontra um paciente que te procura com alguma queixa, com alguma avaliação de risco arrítmico. Se é uma pessoa que está tomando aquela reposição, aquele esteroide, porque realmente está precisando, como a Eline falou, porque tem déficit, está sarcopênico, uma pessoa que está com uma caquexia, tem hipogonadismo, ou é uma pessoa que está utilizando para fins estéticos, adicionando hormônio no organismo acima do que a natureza já trouxe? Primeiro, bom dia, ou boa tarde, obrigado pelo convite, Alessandro, obrigado pelo convite à Sobrac. Naturalmente, a doutora Eline já falou isso muito bem, é muito diferente você comparar um paciente que está fazendo terapia com hormônio, né? No caso a gente está falando basicamente de hormônios masculinos, e um paciente que está fazendo uso, né, recreativo ou inadequado desse tipo de hormônio, né? As indicações terapêuticas elas são muito clássicas, né, nos guidelines, na verdade não existem diretrizes, mas nos guidelines. E, infelizmente, a grande maior parte do uso é exatamente esse uso que a literatura chama até de recreativo, né? Que, na verdade, é um uso estético ou para ganho de massa muscular. Isso começou-se há muito tempo atrás e vem se popularizando. E quando a gente pega um paciente desse no consultório, né, e geralmente são pacientes jovens, né, que começam a desenvolver alguns tipos de cardiomiopatias ou até mesmo de arritmias que não são comuns naquela faixa etária, né? Você tem paciente, às vezes, com... A gente pegou esses dias, inclusive, um paciente com 18 anos com flutter atrial, né, que não é o que você espera num paciente com essa idade, né? Quer dizer, aos 18 anos, esse jovem já estava desenvolvendo uma arritmia que a gente espera encontrar em quem nasceu com uma cardiopatia, com uma doença cardíaca estrutural, ou depois de 60, 70 anos de idade, né? Então, nessa situação, vocês já identificaram de início esse fator de risco como a reposição, como o uso, vamos dizer assim, uma bomba, ou essa informação apareceu depois
com muita investigação, com muito trabalho de Sherlock Holmes. Como é que foi isso aí? Não, nesse caso específico foi muito fácil, né? Porque o menino já tinha um biotipo de quem estava nitidamente aditivado. Quando eu perguntei, ele nem quis negar, né? Então ele mesmo falou muito fácil, né? E foi fácil retirar essa adição desse jovem? Não. Eu acho que esse é outro assunto importante que eu já puxar um gancho para Eline vive muito com isso, porque assim, Eline, além de cardiologista, é fisiculturista, tem um Instagram muito ativo, trabalha com mulheres, não é isso, Eline? Basicamente, é o público que você atua, mulheres em período climatérico, a maioria. Então você pegou uma experiência muito grande com reposição hormonal, que efetivamente tem efeitos estéticos, tá? Então, uma coisa que pode começar como uma indicação terapêutica, tem também uma vertente de um efeito de melhorar a beleza, o bem-estar e etc e tal. Na sua prática, no dia a dia, e aqui no Brasil, como se usa bastante esse tipo de abordagem, o Adão falou agora de homens, a gente está falando de mulheres. O que é mais importante, beleza ou saúde cardiovascular? Sem dúvida nenhuma, saúde cardiovascular, mas as pacientes... Para quem? Para você ou para o paciente? Mas isso, assim, na verdade, esse apelo, né, que a gente vive hoje, o apelo da mídia, das redes sociais, as pressões que a própria mulher ela se impõe a ter esses corpos perfeitos, isso faz com que haja uma busca, muitas vezes, não médica, para esses fins. Então, quando a gente fala dessas intercorrências durante o uso dos hormônios, é interessante que se fale também, por exemplo, um flutter atrial, uma fibrilação atrial, muitas vezes está associada a outras coisas também que a pessoa está usando como parte daquele protocolo, digamos assim. Então, muitos estimulantes, muito termogênico, às vezes hormônio tireoidiano. Então, isso acaba criando um combo, realmente, que pode ser potencialmente catastrófico, né? Mas, do ponto de vista do que se busca dentro de um consultório médico e essa questão da vulgarização do chip, né? Chip da beleza, isso foi uma coisa vulgar, que acabou também colocando... o uso hormonal num lugar meio indevido. Mas, consequentemente, uma mulher, até do climatério, que esteja se cuidando com a prerrogativa de ter bons hábitos, com boa alimentação, boa prática, e os hormônios eles vão favorecer, né? A gente sabe que a mulher envelhece e dentre os fatores de risco cardiovascular associados à queda do estradiol está um acúmulo de gordura abdominal, um aumento da resistência à insulina, uma piora do perfil cardiometabólico. Então, tudo isso concorre para que a mulher, ela naturalmente, seja biologicamente programada para engordar, para ter uma saúde pior, digamos assim, uma qualidade de saúde cardiovascular que progressivamente piora. Então, quando você realinha esse pilar e você conscientiza a paciente de que o mais importante é a autorresponsabilidade, a junção vai trazer beleza, vai trazer massa muscular, vai reduzir percentual de gordura e isso, no conjunto, é saúde, né? Então, mas a busca indiscriminada faz as mulheres buscarem, inclusive, profissionais que não são habilitados. E aquela coisa, no Brasil, falou em emagrecer ou beleza, as pessoas muitas vezes topam fazer coisas, né, absurdas. Então, o risco também é muitas vezes o paciente que procura, através da busca de pessoas não capacitadas. E a gente não está falando só de mulheres climatéricas, né? No caso aqui, Adão está lembrando de um jovem de 18 anos fazendo uso de uma reposição desnecessária, buscando um resultado que não tem nada a ver com segurança cardiovascular, mas assim, vocês conseguiram identificar qual o hormônio que esse rapaz estava utilizando e como que isso estava sendo feito? Foi prescrito por médico, pelo professor da academia, por alguma pessoa do dia a dia? Como é que foi? Só para efeitos ilustrativos esse caso. Não, o tipo de hormônio a gente sabia que era injetável, que ele falou. Qual deles? A maioria, na verdade, do Brasil usa esse tipo de hormônio. De onde veio isso? De onde vinha isso aí? Aí de forma não médica, né? Perfeito. É bom que a gente está aqui com uma médica que é especialista na área. Porque a gente tem que, exatamente isso, né? A gente tem que ter cuidado para não também demonizar uma substância que é muito útil, né? Exatamente. Então, que substâncias que existem hoje, Eline, que são utilizadas não só
na área de esteroide anabolizante androgênico, mas também do outra área de reposição. E quais são os efeitos farmacológicos que a gente espera dessas drogas? O que você pode ensinar para a gente aqui? Então, dentro do que é legalizado no Brasil para título de uso médico... Lembrando que a gente está falando aqui do que está sendo utilizado como uso médico, porque né? Então, tem coisa que a gente não vai poder opinar, porque a gente não sabe nem o que é que tem lá dentro. Isso é muito importante lembrar. Então, dentro do que é de uso médico, testosterona, né, em diversas formas. Então, por exemplo, quando o Adão fala injetável, existem diversas apresentações de testosterona injetável. Isso para reposição masculina, né? Diversas formulações entre sais e ésteres com meia-vida diferente, farmacocinéticas diferentes, que entram dentro de um quadro, dentro de uma indicação de reposição para o homem. Para a mulher, nada, nunca injetável vai ter segurança. Por exemplo, uma testosterona injetável para uma mulher não existe dose de segurança. Então, assim, isso é proscrito completamente. Para a mulher, o que se pode fazer dentro do que é correto é a reposição transdérmica, né, a via de gel, e a via subdérmica, que se estende no sentido assim, os implantes hormonais são uma extensão dessa via transdérmica, né, da via de gel. Mas também lembro que dentro da escassez de estudos que a gente tem, não é uma via que é, por exemplo, legitimada pela nossa sociedade, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, por ser uma via que não há tantas evidências científicas. Então, mas quando a gente fala de, por exemplo, outros hormônios, a gente tem a gestrinona, né? A gestrinona, que é a que ficou vulgarizada como chip da beleza, ela tem indicações precisas, né, no tratamento de doenças estrogênio dependentes. Quer dizer, quando o pessoal fala para o chip da beleza feminino, basicamente é gestrinona. É a gestrinona. Isso aí foi um apelido que foi Hebe Camargo, que trouxe há muito tempo. E o que é que a gestrinona faz? Por que ela virou conhecida como chip da beleza? A gestrinona, ela, por tratar doenças estrogênio dependentes, ela diminui essa chamada dominância estrogênica. Então, o estradiol ele é o principal hormônio. Qual é a doença mais comum? Então, a mais comum, doenças como endometriose, é a mais comum para essa indicação. Adenomiose, miomas, né, que são espectros de doenças que, por exemplo, geram sangramento e geram impacto em qualidade de vida da mulher, impacto na fertilidade. O transtorno disfórico pré-menstrual é uma situação muito comum. Então, são mulheres que têm um quadro além de uma TPM, como não é só uma tensão, não é só um desajuste emocional. São mulheres que têm quadros psiquiátricos relacionados à menstruação. Até quadros de, por exemplo, convulsão, que é a epilepsia catamenial. Então, isso aí se sabe que pode ser decorrente do efeito excitatório, né, da ação do estrogênio, do estradiol. Então, quando a gente usa algo com ação antiestrogênica, há um equilíbrio e também a gestrinona, ela melhora, ao reduzir o SHBG, a testosterona livre. Então, melhora a questão, não é que ela é testosterona, ela diminui a SHBG e isso melhora a testosterona livre. Então, a mulher melhora a libido, uma mulher que tem uma produção normal de testosterona, ela vai ficar melhor do ponto de vista de libido, de qualidade de vida, pelo aquele aumento da testo livre. Então, ela tem uma ação anabólica também, então a gestrinona, além de ter essa ação antiestrogênica, ela tem uma ação de aumentar a testosterona livre e uma ação anabólica. Então, esse ganho muscular com uma diminuição, em tese, da gordura corporal para pessoas que treinam pela apropriação anabólica, ficou com esse apelido, esse rótulo aí de chip da beleza. Que é uma forma de tratamento. De tratamento, então. Não é o que o pessoal tem utilizado nas academias para ganhar massa muscular. A forma existente de gestrinona é gel e é implante hormonal, né? Então, quando a gente usa essa terminologia aí para uso recreativo em academia, muitas vezes as pessoas estão se referindo mais a, por exemplo, oxandrolona, né? Para a mulher, que é um anabolizante muito comumente utilizado pelas mulheres e, às vezes, essa prescrição vem de uso também de prescrição não médica. Mas isso é o que a gente vê para a mulher, né? Homens, a gente já vê algo a mais, né? Então, é refinamento da molécula da testosterona. O que? O resto que vem aqui. Na verdade, são análogos, muitas vezes, do DHT, né? Da dihidrotestosterona. Então, mas isso, por exemplo, de validação em termos de terapêutica, a gente tem a oxandrolona, tem a nandrolona. É que aqui a gente já está fora da terapêutica, né? Que a gente já está pegando isso, coisas... Exato. Mas há indicações terapêuticas para elas, até porque elas continuam existindo dentro das farmácias, né? Então, por exemplo, nandrolona para uso de pacientes oncológicos, sarcopênicos. Então, assim, terapêutico ou não, qual é o efeito que a gente espera que pode acontecer a nível do coração
em uso dessas drogas, Adão? Por que isso pode dar ruim? O que a gente Existem observa uma aí? infinidade de efeitos no coração, né? Desde a parte morfológica em si, no coração, você causa hipertrofia Um aumento da na espessura muscular do importante. coração de uma forma inadequada. Existem hipertrofias, né? Por exemplo, de um paciente, um atleta, mesmo um atleta recreativo, ele tem uma hipertrofia que ela é adequada para aquele tipo de atividade física que ele faz. Mas esses tipos de hormônio, eles causam hipertrofias muito, primeiro, assimétricas, né? Com formação eventualmente fibrose, que a gente sabe que são áreas de risco de arritmias, inclusive arritmias muito graves, com eventual risco de parada cardíaca, né? E inclusive na parte fisiológica também, né? Você tem, por exemplo, um estudo recente, que acho publicado recentemente, agora em 2023, falando até de alteração do QT e da dispersão de refratariedade, que quem faz arritmias O sabe... eletrocardiograma também ele pode alterar exatamente. por efeito desses hormônios, mexendo com a repolarização, que é uma fase crítica, uma fase de recuperação da atividade do potencial do coração. Como você bem lembrou, muito importante aí, o intervalo QT a gente analisa e pode ter alterações com efeitos desses hormônios. Isso que sabe pode levar a um tipo de arritmia muito grave, chama torsade de Poix, que eventualmente cursa Fatal. até com paradas cardíacas, né? Além disso, você vai ter alterações também, como a gente já falou, de arritmias que não são potencialmente graves, mas trazem uma morbidade muito grande para o paciente, de fibrilação atrial. Fibrilação atrial, que é uma das principais inimigas aqui da nossa prática do dia a dia, da nossa campanha do coração da batida certa e que hoje representa seguramente, acho que é a arritmia mais comum de arritmias sustentáveis e com necessidade de tratamento que a gente encontra em pessoas tanto saudáveis quanto pessoas com coração doente. Exatamente. Então assim, logo de cara você já está lembrando aqui de hipertrofia grave, arritmia ventricular potencialmente fatal, fibrilação atrial, mas inflamação endotelial, que isso junto com a fibrilação atrial aumenta o risco de trombose intracardíaca, que pode levar a acidentes vasculares encefálicos gravíssimos, né? Geralmente esses acidentes que vêm de fibrilação, eles são muito graves porque se soltam trombos do coração que ocluem artérias muito importantes no cérebro, né? Acho que você lembrou de um caso interessante, já comentei com a Eline, acho que você conhece esse caso, uma paciente que tratamos em grupo há um tempo, esposa de um médico, com fibrilação atrial refratária, precisou fazer tratamento com ablação, de um ataque cardíaco, ablação com sucesso, e é uma paciente relativamente jovem que desenvolveu fenômenos embólicos, teve embolia pulmonar, uma trombose grave, uma trombose perigosa, e que na sequência de acompanhamentos a gente descobriu, quer dizer, foi evidenciado de que ela utilizava implante hormonal terapêutico. Inclusive. Sim, mas tem um detalhe nesse... E que assim, rapidinho, só para a gente ver, não me lembro se foram 1 ou 2 eventos embólicos, eventos trombóticos, mas assim, que não era para acontecer nada, uma paciente que estava indo muito bem, e de repente a gente se depara com essa informação. Há uma terapia hormonal aqui. Isso muda o nosso entendimento, quer dizer, a gente fica mais reticente quanto a permitir a manutenção daquele implante, ou isso é uma coisa que vai obrigatoriamente nos levar a considerar a retirada desse implante? O que vocês acham disso aí? Isso a gente tem que entender qual que era o hormônio que ela estava usando. Então, por exemplo, a gestrinona, que eu trouxe aqui para o tratamento de patologias estrogênio-dependentes, nessa paciente, que é uma paciente de menopausa, por vezes, a gestrinona ela é usada em dose de progestina para mulheres que têm útero para fazer a contraposição ao estradiol. Então, essa paciente tinha gestrinona, então a gestrinona em alguns contextos de pacientes de maior risco pode aumentar a eritropoese, então assim, aumenta o hematócrito, isso pode criar um estado procoagulante. Então assim, quer dizer, aumenta para o pessoal que não está o muito risco de acostumado, trombose, né? Aumenta a produção de células vermelhas, isso. Aumenta a quantidade de células vermelhas no sangue e Viscosidade aumenta a também viscosidade do sangue com propensão a fenômenos trombóticos. Então, isso é um fato, Isso é um fato. um efeito farmacológico. Na prática, isso acontece? Depende. Aí a gente se depara com essa situação. Então, E aí, nessa situação, será que essa era a melhor composição hormonal para essa paciente? Né? Então, porque a própria diretriz de cardiologia, ela legitima o uso do estradiol isomolecular, da progesterona micronizada bioidêntica em sua forma oral,
para mulheres em menopausa que já tiveram histórico de trombose. Então, assim, há, obviamente, um risco a depender do que causou também, se há uma trombofilia, se há alguma doença do sistema hematológico, se houve alguma outra condição associada a essa trombose. Então, assim, isso às vezes a gente tem que rever. Vai também sacramentar essa paciente a nunca mais usar nenhum tipo de hormônio, ou é válido usar uma via não implante, uma via transdérmica, numa paciente que já está anticoagulada, numa forma mais isomolecular. Então, por isso que o pensamento ele tem que ser global. Mudar a estratégia um pouquinho. Da mesma né? forma, por exemplo, e se fosse uma mulher jovem, de 20 anos, usando pílula anticoncepcional? Então, muitas vezes, a pílula anticoncepcional já traz esse risco embutido, que está na bula, que nós todos, como médicos, entendemos, e certamente quem tem filhas numa idade, né, de usar como método contraceptivo, usa e não passa na cabeça a preocupação, que é um etilneestradiol, que é um hormônio sintético, que está em bula, que há uma metabolização hepática, que há aumento da síntese de fatores de coagulação na cascata do fígado. Então, assim, é algo que a gente precisa também ver. Se fosse uma mulher usando anticoncepcional, o impacto na nossa conversa, no nosso diálogo médico, é igual ou ele é maximizado quando aquela mulher é menopausa e está usando hormônio? Eu acho né? que aí o impacto é muito grande também, né? Porque, assim, uma mulher jovem que desenvolve um fenômeno trombótico sem outra explicação, diante de uma evolução que era para ser boa, não era para ser nada, dificilmente alguém vai manter a pílula anticoncepcional naquele momento. Então, o paciente fica temerosa de continuar de usando. continuar. Aí eu queria perguntar para vocês com a o seguinte, né? E diante do uso terapêutico, vamos falar do terapêutico, né? A menopausada, o paciente sarcopênico, aquele paciente que perdeu muita massa muscular e vai utilizar um anabolizante, um esteroide anabolizante, o homem com hipogonadismo e até mesmo as pessoas que fazem tratamento, as pessoas trans que estão utilizando reposição hormonal em diversas doses diferentes, tanto o homem trans quanto mulher trans. Quais são os cuidados que a gente deve tomar no acompanhamento e no rastreamento de complicações dessas pessoas? Como é que vocês se orientam em relação a isso? Deixa eu falar. Assim, aí a gente entra em cenários bem diferentes, né? Porque quando a gente está falando de terapia de reposição, no sexo correspondente ao objetivo terapêutico, a gente vai estar falando de níveis fisiológicos. Quando a gente vai falar do paciente trans, a gente necessariamente está falando do uso suprafisiológico. Então, a gente tem que entender que esse risco é um risco calculado e assumido em termos de consentimento por aquele paciente que vai fazer esse tratamento. Então, há algumas estratégias, sim, de monitorização. Por exemplo, é um paciente que tem que ter um controle absoluto de todos os seus outros fatores de risco. Então, colesterol, perfil cardiometabólico, meta-GLDL, screening vascular, Doppler, eco. Uma medida que não está tão ainda validada como rotina, mas já está sendo feita em alguns estudos, é a medida do ecocardiograma com medida de strain global longitudinal. Assim como fazemos na cardio-oncologia, na pesquisa de cardiotoxicidade, há uma linha de pesquisa que se faz o acompanhamento desses pacientes através de medida de strain. Então, a gente entende que o strain ele é um preditor. Como você já vinha falando antes, sinais de hipertrofia vão aparecendo aqui. Você lembrou até da hipertrofia quando ela é assimétrica, quer dizer, diferente de uma hipertrofia de um hipertenso, de uma pessoa muito bem treinada, um coração do atleta que tende a hipertrofiar de uma maneira igual todas as paredes. E a Eline está lembrando agora aqui do strain, que é uma medida sensível, uma medida altamente sofisticada que o ecocardiograma pode dar para a gente e mostrar já alterações precoces na forma de contratilidade cardíaca, na forma de movimento dessas paredes. Então, olha, tem alguma coisa de errada aqui acontecendo. Mas, assim, alguma outra coisa a mais a gente deve atentar no segmento dessas pessoas, no eletro, no Holter? Existem dados, existem informações aqui que são diferentes desse coração que está iatrogenicamente modificado de um coração de um atleta? Acredito que sim. Como a doutora falou, tem até um estudo recente agora falando sobre strain longitudinal, né, que eles viram exatamente isso, né, que apesar de pacientes que usam de forma não terapêutica, né, reposição de androgênicos,
E com o coração aparentemente normal, o estreno longitudinal já começa a ficar deprimido, né? Então, apesar de ter uma função sistólica normal pelo que a gente usa de fração de ejeção de ventrículo, delta D, o estreno longitudinal já começa a alterar em todos os que foram avaliados, né? Então, parece ser um preditor realmente bem precoce de comprometimento cardiovascular nesse tipo de paciente. Como eu falei, claro, se você tem evidências que a alteração de QT pode acontecer com esse tipo de hormônio, você precisa monitorizar isso também, né? Uma forma interessante de monitorização que a gente faz, inclusive na clínica, lá é com Holter 24 horas, porque um eletro é praticamente uma foto do coração, de alguns poucos segundos, né? E às vezes você não tem alteração nenhuma ali, né? Um exame um pouquinho mais prolongado, como um Holter de 24 horas, ou eventualmente um Holter de 48 horas, em que você direciona a tua busca nisso, você às vezes consegue flagrar alguma coisa ali também nesse tipo de dados. Arritmias atriais, como a gente já conversou, né? Inclusive existe uma dissociação já eletromecânica, né, do átrio nesses pacientes também, né, que pode ser também vista com ecocardiograma associado ao eletrocardiograma. Se o paciente vier para você com Então vamos voltar agora para o caso, nosso caso Index, né? O rapaz com Holter atrial, de 18 Você gostou anos, desse caso? estava reposição. Lembrei que eu estava me lembrando de um outro caso parecido, que já não era de 18 anos, era um senhor de 75 anos, com um corpinho de 60, casado com uma mulher de 30 e com filhos de 8 a 10 anos de idade. Então, assim, não está bom porque ele está com policitemia, então. fibrilação atrial, hipertensão arterial, ciente das consequências da reposição que está fazendo. Não sei o que é que está lá dentro, porque é um implante que envolve coisas que não estão ali em bula, não sei. Mas as consequências estão ali e o paciente deseja continuar com aquele, vamos dizer assim, resultado estético e funcional que ele está adquirindo, apesar de estar tendo consequências cardíacas. Bastante. Uma pessoa que chega para você, e vamos pensar agora na fibrilação atrial, essa informação impacta a sua decisão de como tratar essa fibrilação atrial? Isso vai mudar o teu limiar de indicar a ablação ou de indicar anticoagulação? Acho que a anticoagulação, a Aline podia comentar com a gente também. Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque, assim, a gente não tem resposta em relação... Se é um paciente com risco baixo natural de anticoagulante, de fenômeno tromboembólico, que a gente usa um score bem conhecido pela cardiologia, mas que está usando esse tipo de terapia, né, a gente precisa individualizar muito bem ele, se vale a pena ou não começar a anticoagular esse paciente, né? Você pega um paciente, por exemplo, de 40 anos, que aí ele ainda não é hipertenso, não é diabético, não tem nenhum fator associado, mas está fazendo uso inadequado de hormônio esteroidal, talvez seja interessante a gente já pôr ele num programa de anticoagulação, né? Mas aí precisa conversar bem com ele. Acredito que com o advento, né, dos anticoagulantes de ação direta que vieram nos últimos 2009, né? Um pouquinho mais de 16 anos, isso tem facilitado bastante para a gente também com essa decisão com o paciente. Quanto à ablação, eu não mudaria a minha conduta por isso. Eu acho que a indicação de ablação ela é muito bem definida, né? Paciente que tem sintoma ou que já tenha eventualmente... E insistiria na suspensão da reposição hormonal ou deixa ele usando? Como médico você precisa... Olha, não vou tirar esse implante, vai continuar e a gente vai para a ablação ou vai para um tratamento da arritmia em si. Agora a cardiologista pode ajudar. Então, agora... Eu fico muito inclinada a investigar de fato o que é que está em uso, se de fato é apenas a testosterona ou se há associação com outro esteroide, né? Porque se a gente vai observar... Porque existe isso, inclusive, associar esteroide e mais o outro. Isso. Então, às vezes, o próprio paciente ele tem vergonha de falar para o médico que ele julga que é o médico que vai ser contra. Justamente porque ele vai ficar até com medo de que esse médico contra queira suspender um tratamento que ele está sentindo algum benefício. Você estava até falando para a gente aqui agora há pouco, tem pacientes que te procuram e já avisam que estão usando determinada medicação sem a sua ciência, né? Eu estava mostrando para ele uns casos. Então, assim, a pessoa tem ciência e tem medo de contar para ginecologista, tem medo de contar para o cardiologista e muitas vezes até, por exemplo, cria um estigma, porque ele conta pro médico que é o implante. Porque no implante ele vai achar que foi um outro médico que fez e o médico de lá que é contra vai julgar muito menos. Ou seja, o próprio paciente ele faz um desserviço.
Porque o médico que desconhece o assunto vai achar que é tudo culpa do implante. Então, a minha conduta com um paciente como esse seria entender se é de fato a testosterona, que dose ele está usando. Porque, por exemplo, se a gente for avaliar, por exemplo, até o estudo que a gente conversou sobre o estudo Traverse, que saiu na New England, com mais de 5.000 pacientes de alto risco cardiovascular, né? Pacientes que já tinham infartado, já tinham tido eventos. Esses pacientes eram hipogonádicos, com testosterona abaixo de 300, com testosterona alvo, dentro de uma faixa de normalidade até 350, até 750 de testosterona, usando gel, né? Então, também tudo é importante. A via que o paciente está usando, a indicação. Então, se é um paciente que está em reposição, esse estudo foi de não inferioridade. Ou seja, o grupo que fez a reposição nesses limiares não apresentou maior risco do que o outro grupo. Teve mais fibrilação atrial, mas o risco global não foi. Então, assim, é importante essa distinção, até porque o médico, ele vai colocar lá cardiotoxicidade, SEC, implante hormonal. E tá tudo ali no bolo. Então, é um paciente que a gente precisa destrinchar o que é esse tratamento. Então a gente tem que destrinchar se é uma pessoa que de fato está precisando repor algum hormônio e se estiver repondo hormônio, que tipo de hormônio, que tipo de dose e que tipo de associação está sendo feita. Porque não é incomum eles associarem com, como a doutora falou, com termogênicos, né? Basicamente com cafeína. Ainda tem isso também, que já é um outro capítulo para um outro episódio que a gente tem discutido, sendo chamado frequentemente aí para opinar. Cápsulas com 800 miligramas de cafeína, eu já vi no meu consultório. Também já vi. Absurdo. Então é isso. Então existe uma curva, né, para testosterona. Então, o hipogonádico, ele também tem mais risco. No cenário de que, geralmente, o paciente ele é mais sarcopênico, é um paciente que tem mais alteração de outros pontos de cardiometabólicos. E o uso suprafisiológico, mesmo que não esteja associado a outro esteroide, a própria testosterona em doses suprafisiológicas por um tempo prolongado, isso aí também é um preditor de risco. Então, é o que é importante. Então, o estudo Traverse mostrou uma não inferioridade para um subtipo de pacientes. Não autoriza... Pacientes que estão realmente precisando. E a reposição foi feita em gel. Isso não autoriza a ser divulgado, como às vezes a gente vê por pessoas que não têm um compromisso com a verdade científica de divulgar, assim, testosterona faz bem para o coração. Que faz bem para o coração. Exato. Então, assim, cada caso tem que ser particularizado. Então, às vezes, a manchete chama muito mais e o conteúdo não é o que foi estudado. Então, isso... Perfeito. Né? Excelente, bem, gente. Bem típico da internet hoje, hoje, sua né? mensagem final para quem está pensando em usar, ou que já está em uso, ou quem vai lhe procurar para avaliar alguma queixa utilizando um tipo de tratamento como esse. Quer falar alguma coisa para a gente finalizar a nossa conversa? Para finalizar, o que a gente precisa entender aqui, acho que a mensagem que tem que ser dita é que a testosterona não é um demônio. É um hormônio necessário, né? Existe as suas indicações de tratamento, ela é muito bem-vinda quando bem utilizada, né? A doutora tem uma vasta experiência disso. E que o uso não terapêutico traz riscos, a gente não conseguiu falar daquele estudo, né, que mostrou riscos vasculares, cardiovasculares muito graves. E que caso você vá usar, mesmo que use em níveis terapêuticos, você precisa de um acompanhamento, né? Apesar de tudo, ela não é inócua, mas é um ótimo tratamento quando bem indicada. E o uso traz riscos cardiovasculares importantíssimos, né? Com desfechos tenebrosos, eventualmente, até com morte súbita cardíaca. Perfeito. Esse uso deve ser desestimulado, inclusive, como a doutora bem começou na primeira fala dela, isso às vezes até atrapalha quem realmente precisa de usar o hormônio. Lini, que mensagem final você quer passar para o pessoal que te procura, o pessoal que está em uso, que está em busca de utilizar algum tipo dessa forma de terapia? A minha mensagem é que a gente realmente não pode deixar que o uso devido, o uso médico, o uso ético, seja esquecido e negligenciado pelo uso vulgar, pelo uso indiscriminado e pelo uso, né, que está buscando fins não médicos, não biológicos, e que pessoas que precisam, como mulheres na menopausa, eventualmente pacientes hipogonádicos, não tenham receio, né, de fazer, desde que seja feita bem acompanhada, com segurança, com exames, com todo o conjunto, né, porque também não adianta dar hormônio sem mudar hábito, né, isso é muito importante. Então, hábito, ele sempre vai estar acima, né, dieta, treino, constância, isso vai estar acima para qualquer doença cardiovascular, para qualquer tratamento, para qualquer mensagem final que eu acho que sai dessa mesa, que
o hábito ele vai estar acima e o restante é complemento para uma saúde melhor. Perfeito, tudo tem consequência, né? Então, acho que aprendemos bastante nesse bate-papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço muito mais esse episódio e a gente se vê na próxima. Até lá.